Então, Rogério, o propósito de eu me encontrar com você hoje é o seguinte: você lembra que eu, o Carlos e o André estamos fazendo um livro em sua homenagem, reunindo os seus textos, todos que você escreveu durante a vida e que não foram publicados ainda. Sim. Então, a gente está fazendo um livro para publicar os textos e comentar os textos. Então, o Uhum, livro vai ter duas partes, né? Vai ter os seus textos agrupados em temas, eles vão uhum, ser comentados por nós. E sim. quem quiser o livro, vai ser um e-book, um livro eletrônico. Quem quiser o livro todo, vai ter tudo na internet. A gente vai fazer para você. O livro físico, nós vamos mandar imprimir, que vai ser um livro Aham, grande, porque tem todos os seus textos e tal. Então, como parte desse projeto, de uma homenagem à sua existência, uma homenagem ao seu legado, eu quero fazer essa entrevista um pouco com você. Eu que te acompanhei bastante, então eu me sinto muito à vontade de fazer essa entrevista e um pouco sim. assim, a gente resgatar algumas coisas, né? Uma vez eu levei você na Estácio, nessa época você disse que você tinha 50 anos de formado. Aí uma pessoa falou: Meu Deus, como é que eu vou conhecer uma pessoa que tem 50 anos de formado, que ainda está trabalhando? Ela ficou muito impressionada, muito bem impressionada. Então, agora eu imagino que você tem mais de 60 anos de formado, porque eu já tenho, vou fazer de 50 anos. De formado, eu já fiz 50. A atuação eu vou fazer daqui a pouco 50. Eu imagino que você deve ter uns 60 anos de formado. E continua trabalhando, né, professor Rogério? Sim, sim. Então, na verdade, assim, eu vou só fazer um pequeno resumo e você vai me corrigindo assim um pouco da sua trajetória, né? Que você se formou psicólogo, depois você fez um mestrado em política social, não me lembro o nome, que Ciência política. ciência política, você fez um mestrado em ciência política, depois você fez mestrado em psicologia, depois você fez doutorado em psicologia, essa é a sua titulação acadêmica, né? Sim. E em 75 nós abrimos juntos o CPP. Você, Uhum. eu, Magali, Tininha e Alice. E permanecemos juntos até 90. Entrou o Carlos e ficamos nós três até eu sair. Então, mais ou menos a sua carreira se desenvolveu no campus da UFRJ, aqui na Praia Vermelha, e no CPP, está correto? Sim. Fora Uhum. isso, você escreveu muitas coisas bacanas e, por alguma razão, enfim, que talvez não venha ao caso agora, você não publicou. Isso significa que as pessoas não podem ter acesso às suas reflexões. Por isso que a gente vai fazer o livro. Você publicou um livro sobre supervisão, que era e ainda é o único livro sobre supervisão na abordagem humanista existente no Brasil. Tem alguns artigos ali, algumas dissertações sobre supervisão, mas livro não. Com toda essa contribuição, com toda essa reflexão, eu gostaria de conversar hoje com você, Rogério, assim, sobre a sua visão da psicoterapia, já que você começou a ser psicoterapia na década de 70, eu acho. Uhum. Na década de 60, talvez. Na década de 60, na década de 70. E nós estamos em 2024. Então, tem mais de 50 anos, aí 60 anos dessa sua trajetória. Você percebe alguma diferença na prática da psicoterapia, na teoria da psicoterapia centrada? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Eu estou curiosa para saber disso. Em que sentido, Márcia? Bom, no sentido assim bem amplo, você começou a ser um psicoterapeuta, então, na década de 70, no final da década de 60, da década de 70, e continuou praticando a psicoterapia, a tarefa da psicoterapia. Hoje, em 2024, como é que você vê essa tarefa? Nem sei se a gente chama de tarefa. Como é que você vê esse trabalho da psicoterapia com as pessoas? Você vê como via antes, diferente, nesse sentido? Eu acho que uma primeira resposta assim para isso seria é uma coisa muito mais divulgada. Naquela época era uma coisa muito estranha, assim, né? Muito esquisita. Era restrita, né, Roger? Era, assim, uma coisa muito restrita e a grande maioria das pessoas não sabia nem do que se tratava, né? Do que era. A E minha tinha turma também. de psicologia na Federal foi a primeira turma de psicologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Caramba! É, não havia psicologia na universidade. A primeira turma proposta, inclusive pelo Pena, né? Pelo professor Pena. Eu quase nem era nascida. Pois é, você não era nascida certamente, mas foi a primeira turma de psicologia.
Então, assim, o que você vê atualmente é que realmente era uma área restrita, pouco conhecida e Sim, também com pouco acesso da população. Ela era uma coisa muito elitista, não é, Rogério? sim. Desconhecido em primeiro lugar, né? Só as pessoas mais interessadas que lêem sobre o assunto e tal. Mas a maioria das pessoas realmente não conhecia, né? E, além do mais, não conhecia a psicoterapia de uma maneira geral e não conhecia também, mais ainda, a psicoterapia centrada na pessoa, não é, E Rogério? essa, então, não tinha mesmo, né? Não havia também livros sobre o assunto. Não havia livros, as traduções vieram depois, né, Rogério? Sim, Eu lembro que você tem o Tornar-se Pessoa em francês, uma vez você me emprestou. sim. Aquele, como é o nome dele? Max Pagés, isso. O livro dele foi O livro também. dele também chegou ao Brasil mais Sim. tarde também, né? Aham, sim. Aham. Foi uma coisa assim que começou a espalhar, né? Porque é uma coisa que desperta curiosidade nas pessoas, né? Curiosidade sobre o assunto. Era uma curiosidade muito de superfície, né? Isso. Então, e você sabe que você foi um dos primeiros terapeutas centrados do Brasil, né? Fora o irmão Justo, a Raquel Rosenberg, o Escípio lá em Belo Horizonte, né? E o Aham. Lúcio Campos em Recife, você está nesse quadro aí que eu chamo dos desbravadores. Pois é, eu não tinha ideia, mas você falando, faz sentido, né? É, Porque e você também foi autodidata, porque não tinha livro, não tinha curso, não tinha nada, né? Então, é, nesse sentido, assim, né? Você foi um dos desbravadores. Eu tive a honra, o privilégio, o prazer de ser sua aluna, sua estagiária, sua cliente, depois sua sócia e sua amiga até hoje, né? Então, o nosso aham, caminho juntos, né? E eu aprendi tudo que eu sei. Eu sempre falo que você me alfabetizou na abordagem, né? Eu devo muito a você, uhum. tudo que eu construí até hoje. Eu aprendi, os primeiros passos foram com você, né? Então, assim, quando você olha para trás, que eu estou sugerindo esse olhar para trás, o que você vê é que a psicoterapia em geral e a psicoterapia centrada em particular ficou mais conhecida, né? Era muito Sim. estranha, como você falou, muito elitista e tal, né? E quando a gente olha para a psicoterapia centrada hoje, você gostaria de trazer algumas reflexões sobre a atualidade? Eu acho que ela continua pouco conhecida pelo que ela deveria ser conhecida, pelo potencial que ela tem de trabalho e tudo isso. Eu acho que ela é muito pouco conhecida. Como Quando é as que... pessoas pensam no assunto, vem logo à cabeça psicanálise, né? Faz assim uma comparação, né? Aham. Assim, a psicanálise é mais conhecida, o Freud, coisa assim, como se a abordagem fosse uma espécie de cópia, ou uma coisa assim, da psicanálise, que não tem nada a ver com a psicanálise. E agora também, né, Rogério, está muito na moda o TCC, né? Cognitivo comportamental, também é uma coisa que está muito na Ah, moda, sim, né? sim. Que é Pois uma é, coisa que se encaixa bem à modernidade, né? De resolver, de sim. orientar, né? Uhum. E é muito americana, né? Então também Isso. dá essa coisa americano, gosta de coisa prática, né? De coisas fáceis, enfim, essa cabeça de, ou pelo menos como a maioria das pessoas entende, né? O trabalho do americano que é sempre uma coisa bem prática para resolver, né? Então, então você acha que o fato da psicanálise ser mais conhecida e atualmente o TCC, isso um pouco sombreou a abordagem, a psicoterapia centrada na pessoa? Você acha que sim? Assim, você falou que a psicoterapia centrada ainda nem não é tão conhecida quanto ela deveria, né? Então, um dos fatores pode ser esse crescimento da cognitiva e também o conhecimento da psicanálise. Pode ser essas duas coisas? Sim, sim. De um lado, a coisa da cabeça do americano, né? Que o americano é prático, né? Então, essa terapia, a psicoterapia na americana, tem essa coisa prática, as pessoas já esperam uma coisa prática. A Aham. psicanálise é uma coisa muito complicada, enquanto que a terapia americana, né? Ela é prática, né? Ela resolve as coisas, né? Então, tem essa coisa aí, né? Mas a abordagem centrada ela não é vista como americana no sentido da praticidade americana. Ela é vista de uma outra maneira, não sei exatamente por quê, mas não é vista dessa forma, né? Ainda bem, né? Pois é, sim, ainda bem, claro.
né? Então, na verdade, a gente estava falando um pouco do pouco conhecimento da psicoterapia centrada na pessoa no Brasil, que é menos conhecida do que devia ser, e que talvez tenham essas razões, pode ser que tenham outras razões. Isso é a parte do conhecimento, da visibilidade da psicoterapia centrada, né? Sim. Na verdade, vários outros profissionais da abordagem centrada agora estão um pouco mais visíveis, porque Uhum. tem a coisa da internet, da divulgação, da exposição e tal. Mas eu concordo com você que ela mereceria ser mais conhecida, Sim. né? Apesar, né, Márcia, a origem dela ser americana, ela não tem aquela coisa, né, pelo menos as pessoas não veem como aquela coisa do americano, a prática, a coisa que resolve, Isso, né, que isso. ela não tem esse aspecto, né? É, porque eu acho que o Rogers, ele foge, na minha concepção, desse pensamento americano, entendeu? Ele era muito pouco americano em vários aspectos, né? Sim. Essa Porque quando... praticidade, né, americana, Isso, né? realmente ele não tem e não passou isso. Isso foi bom, né, Rogério, ter acontecido isso. Porque Uhum. quando ele aposta na relação, a relação como sendo a coisa mais importante, eu acho que ele sai desse pensamento americano, pragmático, né? Sim, sim. A abordagem, né? Não tem essa coisa fácil, né? Sim, você começa a fazer isso aqui, daqui a uma semana está tudo bem. Essa praticidade não tem. É, não tem a praticidade, não tem assim, as orientações, né? Quer dizer, se tem esse problema, faça isso. Se tem esse outro problema, faça aquilo, né? Pois faça você mesmo, né? É. O último livro do Roger, né, Um Jeito de Ser, mas parece que as pessoas estavam querendo mais um jeito de fazer e não um jeito de ser, né? Sim, O Rogers foi muito sempre essa ideia, né, do ser, a ideia da relação, da empatia, né? Então ele sempre foi sim, nessa linha, né? sim. É um jeito de você ser, não é de você transformar o outro, né? E, O livro é de uma pessoa para ela mesma. E isso, as pessoas que querem curar todo mundo, isso não serve, porque elas não querem se curar, elas querem curar os outros, né? E isso com uma conversinha rápida ali. e você vai precisar se envolver, né? Um terapeuta centrado, ele afeta e está sendo afetado, né, Rogério? Sim. Uhum. Não é uma coisa que ele aplica, uma técnica que ele aplica no outro, né? Ele vive com o outro, né, Márcia? É diferente. Isso mesmo, ele Isso vive com talvez o outro. precisa ser mais divulgado, né? O terapeuta centrado, ele vive a coisa com o seu cliente. Não é feito o médico que receita um remédio, toma esse remédio e tchau, né? Aham, aham. Ele vive junto isso com o seu cliente. Isso mesmo, né? Isso precisa ser mais mostrado. Mais divulgado, assim. Porque o cliente sabe isso, ele sente isso, mas ele não tem como divulgar isso, isso é muito difícil, né? É, exatamente. E não só de divulgar, né, Rogério, como de ensinar. Os Uhum. alunos, eles querem uma receita. Como é que eu faço? Quando meu cliente falar isso, o que que eu falo? É. Aí, às vezes, brinca e fala assim, ó, fala português, tá? Eu tenho a impressão que a abordagem ela é difícil ela ser explicada, ela é mais fácil entender quando ela é vivenciada. E o aluno nosso na faculdade, ele não vivencia, ele Não, ouve coisa, ele não vivencia. Mas exatamente. quando você vivencia, é um choque, né? Vai fundo, né, Márcio? É. Acho que você, num certo sentido, eu não lhe perguntei isso, mas eu acho que você está mostrando um pouco a importância dessa parte vivencial na formação de terapeutas, né? Não na Sim, faculdade, fora da faculdade, na especialização, na formação sim. propriamente, né? Porque ele pode estudar todos os livros do Rogers, ele pode saber tudo, e ainda assim não lhe garante essa construção da relação, essa vivência com o outro, né? Não é uma coisa fácil, né, Márcio? Não. Eu me lembro quando eu fiz lá em Belo Horizonte, isso já faz tempo, né? Quando o Max Pagé esteve aí, eu saí de lá inteiramente outra pessoa. Eu estranhei aquilo, porque era uma outra coisa. Então, é essa necessidade que as pessoas têm dessa vivência, né, Márcio? Aí é que está. Dos grupos de encontro, né? Pois Assim, da é, os importância grupos dos de grupos de encontro, sim. encontro. Isso. Uhum. Então, assim, o que que você recomendaria hoje, Rogério, com toda a sua experiência, sabedoria e sensibilidade, o que que você considera assim que seria essencial num curso de especialização, numa formação de terapeutas centrados?
que tenha uma parte teórica, é claro, mas que tenha, em primeiro lugar, a coisa mais importante é essa vivência, né, Márcia? A vivência da situação terapêutica. E que vivência é essa, né, Márcia? É compreender o outro profundamente. Essa condição de você desenvolver essa capacidade de compreender profundamente o outro. Não é compreender criticamente, não, tem nada a ver com crítica. É Aham. compreender aquilo que aquela pessoa está vivendo ali na sua frente. As pessoas, quando sofrem, né? Pessoa, não psicólogo, não cidadão qualquer, né? Aham. Quando sofre, quando está angustiado, problemas da vida ou coisa assim, ele está sentindo muito só, né, Márcio? É ele com aquela coisa. E quando ele chega numa terapia que ele vê uma pessoa viver aquilo com ele, porra, é uma descoberta, Márcia. Eu tenho visto isso quase com tudo quanto é cliente. Eu acho Uhum. que você deve ter essa mesma experiência. Claro, O claro. jeito sai outro de lá. É, porque na verdade ele vê que alguém neste planeta Sim. é capaz de entendê-lo. Sim, Uma e experiência entender muito no fundo, forte. né, Márcia? Não é entender palavras, né? É entender profundamente aquele sentimento que ele está vivendo. Isso, E quanto isso. mais angustiado ele esteja, mais isso vai ser. Vai Eu ser, acho vai uma coisa parecida num grupo de encontro, por exemplo. É aquele grupo de encontro do Marcos Pagés, eu saí de lá meio torto, assim, do mesmo jeito que saí torto lá quando o Roger esteve aqui, né? Arcozelo, Arcozelo. Cruzeiro, sim. E isso existe, né, Márcia? Existe Né? essa possibilidade de duas pessoas entrarem num vínculo tal que uma é capaz de compreender profundamente a outra, né? Sim. E a outra se sentir profundamente compreendida. Isso, isso. Não é uma atividade racional, né, Rogério? Sim, Então, num certo sentido, você começou a aguçar a sua escuta clínica através do sim. contato com seus irmãos, especialmente o Carlos, né? Principalmente o Carlos, sim. Nós éramos 5 irmãos, eram 2 mais velhos, né? O Cristiano e o Frederico. Depois vinha o Carlos e eu, e o Renato, que era sozinho, né? Então, assim, o Cristiano e o Frederico eram os 2 mais velhos, era uma dupla. Eu e o Carlos éramos outra dupla. Então, a minha relação com o Carlos foi muito. O Carlos era muito pirado. Você já deve ter até ouvido histórias do Carlos, né? Já ouvi muitas histórias. Mas ele era muito pirado, né, Márcio? E eu Aham. vivi muito próximo, né? Era muito próximo com o Carlos. Então, assim, eu vi essa coisa, né, de conhecer as pessoas, né? Mas você está com as pessoas. Esse entendimento, a pessoa mais próxima minha era o Carlos. E a gente teve uma relação muito próxima. E eu entendia o cara, as maluquices, o cara era muito pirado, viu? Mas parece que você não o julgava, não é, Rogério? Não, não julgava, não. Eu entendia, né? E o Carlos era uma pessoa muito fora do comum, né? Tanto em qualidades quanto em defeitos, nas duas coisas, né? Mas E ele depois, sabia que você estava com ele. sim, sabia, E vocês ainda tiveram o incidente de terem perdido cedo seus pais, né? sim. Aham. Então, um pouco o que você está dizendo, que alguns fatos da sua vida, difíceis, como esse seu irmão, como ter perdido seus pais muito cedo, foram ensinando você a ter uma grande proximidade com o humano, né? Uma Sim. grande, talvez até Ah, isso admiração, né? sim. É. E eu precisei muito entender as pessoas, porque eu não tinha outro jeito, né? Mas eu não sei entendendo. Só... Mesmo entendendo, era difícil, né? Pois é, sim. Então, Rogério, gostei assim de ouvir essa parte aí, né, da ressonância, né, dessa sua infância, na sua Uhum. família, com a sua profissão de psicoterapeuta e de professor também, né, porque a sua carreira ela tem essa bifurcação, né, professor e psicoterapeuta. Você sempre foi as Uhum. duas coisas, né? Assim como eu também. As Uhum. duas coisas lidando com gente, né, Márcio? E eu Isso. também tive uma outra coisa que também me caracterizou muito, foi a poliomielite que eu tive, né? Ah, sim, A sim. paralisia infantil, né? Que não, Na época não tinha ainda vacina?
Não, não tinha. Você diria, não sei, se você sofreu bullying por isso ou não? Quer dizer, como é que marcou, como é que a poliomielite te marcou, Rogério? Marcou porque eu era diferente dos outros, né? Ah, certo. Né? Por exemplo, na escola, eu não era obrigado a fazer ginástica, eu Uhum. era dispensado da ginástica. É coisa desse tipo que vai Uhum. marcando, né? Ser visto como diferente, né? Pois isso aí assim, você não é igual a todo mundo, você tem uma É. coisa diferente, né? E ser diferente nesse aspecto ou em outros aspectos era ser inferior, né? Não era Pois só é, diferente, diferente para menos. para menos, vale menos, né? Pois é, não é diferente para mais, né? Feito aquele Não. É porque podia. superdotado, né? O superdotado é É, diferente para mais. superdotado é diferente, mas para mais, né? Então a pessoa não sofre tanto, né? Eu acho que é Aham, um pouco, talvez, a vivência, né, assim, dos negros, ó, LGBTQI+, enfim, de se aham, sentir que não pertence àquela é, espécie ali. Entende? Fica Aham. uma coisa que marca, né? É aquilo que você falou, É, vai mas marca marcando, né? negativamente, né? Pois é, Marca sim, negativamente, como você falou, né? marca como uma falta, né? Como menos. É, então são marcadores, né, Rogério, que Sim, vão um pouco formatando a gente, né? sim. Então, a sua carreira de professor, a sua carreira de psicoterapeuta, e junto com isso tudo, todas essas vivências que você está compartilhando aqui conosco, né? E hoje em dia você continua atendendo. Vamos voltar um pouquinho para essa parte mais profissional, Rogério. Hoje Sim. em dia você continua atendendo, né? Sim, estou atendendo agora por telefone, né? Nem Aham. consultório eu tenho, pô. Tenho aqui, né? Mas Você aqui atende por não áudio, dá, né? né? Por áudio, por telefone, Mas né? Depois eu vou botar embaixo aí do seu nome, o telefone, para a pessoa entrar em contato, se quiser ter uma sim, sessão com você, se quiser conversar com você, vai estar embaixo da sua fisionomia, vai estar o contato do celular, né? sim, Para poder fazer contato com sim. você. Eu gostaria muito, Márcia, da gente refazer o nosso CPP, né? Vamos lá, rapaz, que isso? O Refazer nosso fisicamente, CPP, né? viu? Retomar, é. O CPP foi tomando lá o seu rumo, né, Rogério? Foi. Agora Sim. você com, sei lá, 60 anos de formado, você continua atendendo, né? Eu continuo e quero continuar, Márcia. Não quero parar, não. Eu gosto disso, pô. Tá É certo, tá interessante, eu certo. acho bacana. É uma coisa que me realiza como gente, como pessoa, viu? Que bacana, muito bacana ouvir. Meus alunos vão ficar, nossa, aqueles com 50 anos, um cara com 60 anos formado e ainda atende, ficam muito bem impressionados. É muita Sim. surpresa, entendeu? E não é uma coisa que me canse, pelo Aham. contrário, pô. Eu me sinto muito bem fazendo isso. Não me cansa de forma nenhuma. Eu gosto muito de fazer isso. Vamos continuar Sim. fazendo, né? Diz assim, porra, hoje tem que atender. Não, pelo contrário. Oba, hoje eu vou atender. E quando a gente faz o que a gente gosta, acho que é assim, né, pô? E aí dá certo, e aí é bom. Sim, pois é. Sim. Quando a gente gosta do que faz, seja lá o que for, é assim, pô. Então, assim, você poderia dar uma dica, uma reflexão assim, né? Conceitualmente falando, como é que você vê a abordagem, a psicoterapia centrada na pessoa atualmente? O Roger morreu em 87. O que que a Aham. gente pode levar adiante, ampliar, aprofundar da proposta do Rogers? Eu acho que Rogers foi aquela coisa que ele foi também um ser assim, totalmente, uma pessoa muito especial, ser humano especialíssimo, né, Márcio? Pela história Aham. dele, por tudo. É. Uma pessoa assim, muito especial que fez uma coisa que é muito especial. Eu acho que à Aham. medida que a gente vai fazendo, a coisa vai se desenvolvendo. Assim, né? Assim, eu perguntei isso porque no outro dia que eu fui na sua casa, a gente conversou um pouquinho e você falou assim, que a relação terapêutica era o aspecto mais importante da terapia. Eu estava um pouco querendo puxar esse gancho aí, né? A relação terapêutica, porque as pessoas veem as relações que elas têm no dia a dia, né? A relação em casa, por exemplo, com os parentes, com pai, mãe, com filho, a relação com os amigos, a relação. E quando fala em relação terapêutica, a pessoa, mas o que que é isso, né? Relação terapêutica é diferente, não é igual ao que eu tenho com meu irmão, com a minha amiga. Aham, Entende? aham. As pessoas acham muito estranho isso. Mas, no entanto, quando isso você começa a atender,
as pessoas vão entender exatamente o que é a relação terapêutica. É uma coisa realmente especial, não existe igual. Essa especificidade da relação terapêutica é uma coisa, eu acho que a cabeça incrível de Rogers que bolou isso. Então, essa relação terapêutica é que é uma coisa difícil de você explicar para um leigo. Se você pegar esse leigo e começar uma sessão com ele, ele vai entender direitinho. Agora, se você vai explicar através de palavras, fica muito difícil. Eu não sei por que que é isso. Talvez você possa explicar melhor, mas por que que a pessoa não entende você explicando? E se ela fala alguma coisa e você compreende essa coisa, é assim. Então, porque, assim, na verdade, eu entendo, assim, eu concordo totalmente com você, porque a vivência, ela a experiência que a pessoa tem ser compreendida é um livro para ela, é como se fosse um livro. E quando a pessoa lê ou ouve o professor falar, ela está distante daquilo, ela se Sim, distancia, é. porque entra por outro canal, é outra dimensão, né? Mas é difícil não só para o leigo, Rogério. Eu sinto essa dificuldade também com os nossos alunos, que têm interesse, que gostam do que o Rogers fala, escreve, etc. e tal, mas têm dificuldade de assimilar, como você está falando. Seria um aluno que não faz terapia. É o aluno que não faz terapia, que vai estudar. Até aquele aluno que faz terapia, eu estou pensando isso agora. Quando ele vai ser terapeuta, ele sente muita dificuldade. Ele sente muito mais dificuldade do outro que faz terapia, né? Talvez, é. Aquilo para o outro é uma coisa, ele senta ali com o seu cliente como uma coisa vivenciada já, com uma coisa já vivida, enquanto que o outro não ia agora. Uhum. Olha, eu estou gostando de conversar com você. E eu também, mas Você ok. gostaria de falar mais alguma outra coisa, ou a gente pode parar por aqui, ou você quer falar mais alguma outra coisa? Você tem mais alguma coisa assim que você gostaria de tocar que não foi tocada? Eu gostei dos caminhos que nós fomos. Eu não fiz nenhum roteiro, não. Eu fui um pouco envolvendo com você, que eu prefiro Sim. assim. Então, Uhum. nesse caminho que a gente percorreu, eu gostei, estou satisfeita, né? Olha, não me ocorre assim, né? Se a gente for pensar um pouco, você começa a descobrir, mas são detalhes, né? Eu É. acho que assim, a coisa mais importante foi posta, né? Foi posto, exatamente, exatamente. Sim. Então, muito obrigada pelo seu tempo, Olha, não tem pela sua, porquê, Marcita. pela sua disponibilidade.